E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, na tranquilidade por aí? Coisa boa! Vamos pro nosso dedinho de prosa de hoje? Bater um papo, falar sobre reforma da Previdência, falar sobre educação, falar sobre o Brasil, os rumos do nosso país. De novo, Ricardo Liel, esse assunto de reforma da Previdência, não aguento mais. Falar sobre educação, sobre os rumos do país. Pois é. Os políticos, eles adoram esse sistema que foi criado no Brasil, esse sistema, esse ditado, onde o povo não suporta, falar sobre política. E o povo se esquece que o que movimenta a nossa vida diária é a política. São os políticos, que determinam muitas coisas sobre nossa vida. Por exemplo, os políticos estão debatendo aí a reforma da Previdência, porque querem tirar direitos do aposentado. Eles falam em acabar com mordomia, com isso e com aquilo, uma grande mentira, Quem é que depende do INSS? Responda para o Ricardo Liel essa. Quem é que depende do INSS? É o Paulo Guedes? É o Bolsonaro? São os políticos? Os empresários? Não. Quem depende do INSS são os aposentados, as pessoas que ganham pouco, Então, o camarada que ganha R$998, ganha R$2.000 por mês, são essas pessoas que serão atingidas por esta reforma da Previdência, e é por isso que eu brigo para derrubar essa reforma da Previdência. Agora, o que eu acho mais interessante, vou fazer duas ligações aqui entre a educação e a reforma da Previdência. O que eu acho interessante é que o governo Bolsonaro está dizendo o seguinte: se aprovar a reforma da Previdência, os empregos voltam ao Brasil. Peraí, reforma da Previdência é programa de emprego? É programa de geração de emprego? Reforma da Previdência é geração de emprego? É isso que eu estou ouvindo desse governo? Gente, o governo Bolsonaro não tem um projeto para geração de emprego no país, a não ser as tais reformas. Reforma da Previdência, que vai tirar direitos do aposentado, que vai tirar a aposentadoria de muita gente. Muita gente já tem uma dificuldade enorme para se aposentar nos dias de hoje, com esta previdência que aí está. Agora vocês imaginam, vai ser impossível muita gente se aposentar se caso essa reforma da Previdência do Bolsonaro passe. Programa para geração de emprego ele não tem. Tem programas de reforma. Reforma da Previdência que vai acabar com a aposentadoria de milhões e milhões de brasileiros. Gente, vamos ser honestos, vamos deixar de querer ser burro. Desculpa falar assim, mas se o governo está falando que vai economizar R$1 trilhão, é porque ele vai tirar esse 1 trilhão de quem? Do povo, do aposentado. Esse 1 trilhão vai sair de alguém. Ok. Outra reforma que o governo está estudando e vai colocar em pauta assim que a reforma da Previdência for aprovada ou não for aprovada, eu estou batalhando muito, estou usando todos os meus meios de comunicação, todas as minhas forças, para convencer as pessoas de que essa reforma da Previdência não deve passar, A próxima reforma do governo é a reforma trabalhista, onde também vai fazer o que essa reforma trabalhista? Tirar mais direitos do trabalhador. A reforma da Previdência vai tirar direitos. Vai tirar o direito de você se aposentar. Reforma trabalhista não é para dar mais direitos ao trabalhador, não, é para retirar direitos do trabalhador. Vem aí a tal de carteira, acho que verde e amarela, uma carteira sem direito nenhum. Aí o camarada, ele está desesperado para arrumar emprego, ele está preocupado com direitos, ele quer trabalhar. E quem vai lucrar com isso são os empresários, Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma da Previdência. Esse homem só pensa em reforma,
Programa para geração de emprego, Bolsonaro não tem para a sociedade brasileira. A minha pergunta é: até quando o cidadão de bem desse país vai ficar de braços cruzados em casa, assistindo pela televisão ou assistindo pela internet as coisas erradas que esse governo está fazendo contra o trabalhador, contra o cidadão brasileiro? Até quando você vai ficar aí na sua casa assistindo a tudo isso, né? Então, para o Bolsonaro, a retomada do emprego no Brasil está na reforma da Previdência. Eu não sei quem foi que disse para Bolsonaro que reforma da Previdência é programa para geração de emprego, mas tudo bem. Ele acredita, o governo dele acredita que geração de emprego é mexer na reforma é aprovar a reforma da Previdência. Ok? Ok. Agora, uma outra coisa que eu assim estou abismado com o governo Bolsonaro é a questão da educação, rapaz. O governo Bolsonaro descobriu que o problema da educação brasileira é o investimento que ela tem demais. A educação brasileira, ela só é ruim na visão do governo Bolsonaro, na visão de seus ministros. A educação brasileira, ela só é ruim porque ela tem investimento demais. Então o governo Bolsonaro está tirando investimento da educação no modo geral, porque vai melhorar a educação. Porque vejam e ouçam, o Bolsonaro ele não apresentou até agora um plano para a educação, um projeto para a educação. Não tem. Não se tem um plano, não se tem um projeto para educação brasileira. Bolsonaro não tem. Eles falam exatamente, esse é o discurso do governo Bolsonaro. Discurso do governo Bolsonaro é o seguinte: a educação brasileira tem investimento demais, tem que cortar investimento porque o dinheiro está sendo jogado fora. Ora bolas! O Brasil, ele é o primeiro país do mundo que acredita que investimento da educação prejudica a educação. Então, peraí, Bolsonaro. O Bolsonaro e o governo dele precisam acordar, e tenho fé em Deus que nós vamos derrubar esse governo. O Bolsonaro precisa acordar que ele já não é, gente, mais candidato. Ele age, o governo dele age como se ele estivesse disputando uma eleição, apontando os erros. Os erros a gente sabe que existe. A gente sabe que tem falha na educação, a gente sabe que tem falha na previdência social, a gente sabe que tem falha na geração de emprego. Então não cabe mais o Bolsonaro criticar a educação ou criticar seja lá o que for no Brasil. Porque ele foi eleito para apresentar soluções, não para criticar. Quem tem que criticar agora é a oposição. Quem tem que criticar agora é o povo. Alguém precisa avisar o Bolsonaro que ele não é mais candidato, que ele não pode ficar criticando a educação brasileira. Ok, critique Bolsonaro, mas apresente uma solução. Apresente uma solução. Ué, a solução que o Bolsonaro apresentou para a educação é cortar investimentos? Essa foi a solução mágica para melhorar a educação brasileira? É cortar investimentos? E aí, se você for para o lado do emprego, para acabar com o desemprego, o Bolsonaro criou na consciência brasileira de que é preciso as reformas. Geração de emprego virá com as reformas. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma da Previdência Social, reforma do INSS. Quer dizer, são essas situações que vão melhorar o país? Peraí, alguém precisa avisar o Bolsonaro que ele está errado. Ué, olha só, eu tô inconformado com isso, gente. O governo Bolsonaro está pregando para a sociedade, para que alguns espertos apoiem a reforma da Previdência, de que se a reforma for aprovada,
vai ter uma geração de 8 milhões de empregos no país. 8 milhões de empregos no país, gente. Eu queria que o Bolsonaro me dissesse onde é que reforma da Previdência é programa de geração de empregos. Eu gostaria que o Bolsonaro viesse a público e explicasse para a sociedade aonde é que investimento na educação prejudique a educação. Eu gostaria que o Bolsonaro viesse a público e apresentasse um projeto para a educação brasileira. Eu gostaria que ele viesse a público e apresentasse um programa de geração de emprego. Eu gostaria. Gente, nós estamos indo rumo a um colapso do país. Vocês podem escrever o que eu estou falando. Nós passamos por momentos difíceis nesse país, por péssima administração, por roubalheira, por incompetência. Mas os tempos que vêm aí para nós, na educação, na segurança, falando em segurança, até agora também ninguém fez nada na segurança. Até agora ninguém fez absolutamente nada na segurança. Eu quero que você me apresente um projeto que o Bolsonaro apresentou para a sociedade que vai efetivamente trazer resultados para a sociedade. Resultados positivos. Porque todos os projetos que o Bolsonaro apresentou até agora são todos resultados negativos. Que é o caso da educação. O projeto que ele apresentou para a educação é cortar investimento na educação. Porque na visão dele, cortando investimento, a educação melhora. Porque o grande problema da educação é o alto investimento que ela tem até hoje. Então, na visão de Bolsonaro, se cortar os investimentos, a educação melhora. Na visão de Bolsonaro, se tirar a aposentadoria do trabalhador, se tirar o 13º, se tirar as férias, o emprego volta. Porque aí o cidadão vai voltar a consumir. Peraí, como que o cidadão vai consumir se ele não tem expectativa de futuro? O que leva um cidadão, gente, a contribuir para a Previdência Social? É uma pergunta besta que eu estou fazendo. O que leva um cidadão a contribuir para a Previdência Social? Porque ele tem a ilusão, ele tem a expectativa, o sonho de se aposentar e descansar. É a ilusão, é o sonho que o brasileiro tem. Agora, se o Bolsonaro vai cortar a aposentadoria de muita gente, de milhões e milhões de brasileiros, investir na Previdência Social para quê? Pagar impostos para quê? Se preocupar com uma carteira registrada para quê? Se você não terá mais expectativa de aposentadoria. A não ser que você contribua por 40 anos com esse projeto que o Bolsonaro tem. Ah, mas eu contribuí por 40 anos, Ricardo, e agora eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Não, senhor. Não, senhor. Você só poderá dar entrada na sua aposentadoria homens com 65 anos. Homens com 65 anos. Mulheres com 62 anos. Se essa reforma da Previdência de Bolsonaro for aprovada, essa reforma desumana, não importa a situação que você esteja, não importa, você só poderá dar entrada na sua aposentadoria após os seus 65 anos, homens, após os seus 62 anos, mulheres, com no mínimo 40 anos de contribuição. Vejam o meu caso. Vou dar um exemplo pessoal. Eu comecei a trabalhar registrado com 15 anos. 15 anos. Não, 17 anos, perdão. Comecei a trabalhar registrado com 17 anos. De lá pra cá, dos meus 17 anos até hoje, eu não fiquei desempregado. Fiquei talvez uns 4, 5 meses, que não pesa. Ok.
Se essa reforma da Previdência do Bolsonaro for aprovada, eu só vou poder me aposentar com 65 anos. Vou ter que contribuir para o governo durante 47 anos. Por 47 anos o Ricardo Liel terá que contribuir para a Previdência Social. Isso eu estou falando do projeto de governo do Bolsonaro. E tem gente que ainda acha que essa reforma da Previdência é a boa. O que eu tô achando incrível, cara, é algumas pessoas... Gente, os economistas, eles não dependem de aposentadoria. 99,9% dos economistas são pessoas ricas. Eles não estão preocupados com a aposentadoria. Por isso que eles não vão criticar os pontos negativos da reforma da Previdência. Eles só vão elogiar, porque eles não dependem disso. Os grandes empresários também não vão criticar. Essa reforma da Previdência, ela tem um grande risco de ser aprovada. Ela corre um grande risco de ser aprovada. E se for aprovada, você vai entender o que o Ricardo Liel está falando. Tá bom? Espero que você tenha entendido o nosso bate-papo de hoje. Resumo da ópera. Para Bolsonaro, o problema da educação é o alto investimento que ela tem. Cortando os investimentos na educação, Bolsonaro garante que vai resolver os problemas da educação. Apresentar um projeto para a educação não se tem. O problema da educação é o alto investimento que ela tem. Para Bolsonaro, a alta taxa de desemprego no país será resolvida com a aprovação das reformas. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Ele acredita que essas reformas são projetos de geração de emprego. Este é o Brasil que você escolheu. Você quer ficar embaixo da cama, escondido, com vergonha da merda que você fez? Aí é um problema seu. Você quer defender esse governo? É um problema seu. Se você acha realmente que vale a pena sacrificar o teu futuro, o futuro dos teus filhos, o futuro das pessoas que você gosta em nome de político, aí é um problema seu. Infelizmente, eu e milhares de brasileiros vamos pagar pela escolha mal feita da maioria dos eleitores brasileiros. E tenho dito. E que Deus nos livre desse governo Bolsonaro. E que a gente possa, o mais cedo possível, o mais rápido possível, impeachmentar esse homem que está com projetos de acabar com tudo o que foi construído no Brasil. É impressionante como o Bolsonaro não tem um projeto de crescimento para esta nação. É impressionante, ele entrou para destruir tudo que foi construído durante milhares e milhares de anos. Ele gosta tanto de trabalhador, alguém precisa avisar para ele que quem sustenta esse país é trabalhador. O Bolsonaro não sabe o que é trabalhar, né? Passou a vida inteira mamando na teta do governo, passou a vida inteira mamando na teta do exército. Ele nunca trabalhou na vida, nunca pegou no pesado, não sabe o que é isso. Bolsonaro não sabe o que é trabalhar. Por isso não respeita o trabalhador. Por isso não respeita o trabalhador, porque ele não sabe o que é isso. Primeira atitude dele enquanto presidente foi acabar com o Ministério do Trabalho, o ministério mais antigo do país. Ministério do Trabalho, o Bolsonaro acabou. Primeira atitude dele também, uma das primeiras atitudes dele foi reduzir o salário mínimo, que seria de R$ 1.006, ele reduziu para R$ 998. Este é o presidente que vai trabalhar pelo país, que está trabalhando pelo país, né? E você vai se arrepender amargamente de ter eleito este homem. Grande abraço para você e até uma próxima, se Deus quiser. E ele há de querer, viu? Tchau. Juízo, muito juízo para você.